Livro dos Segredos de Enoque, Parte 2. Capítulo 24. E o Senhor chamou-me e disse-me: Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. E eu curvei-me diante do Senhor, e o Senhor falou-me: Enoque, amado, tudo que vês já pronto, eu te digo que já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis do invisível. Ouve, Enoque, e aceita minhas palavras, pois nem a meus anjos contei meus segredos, e não lhes contei sobre seu surgimento, nem falei-lhes do meu reino infinito, nem entenderam meu ato de criação, que hoje conto a ti. Capítulo 25. Nas partes mais baixas, ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível, e Adoil desceu muito grande. Olhei-o e ele tinha um ventre de grande luz. E eu lhe disse: parte-te, Adoil, e deixa que o visível saia de ti. E ele partiu-se, e uma grande luz saiu dele. E eu estava em meio à grande luz, e como a luz se faz da luz, nasceu uma grande era, e mostrou toda a criação que eu havia pensado em criar. E eu vi que era bom, e dispus para mim um trono, e sentei-me nele, e disse para a luz: vai mais alto e firma-te acima do trono, sê um princípio para as coisas elevadas. E nada há acima da luz. E aí eu me inclinei e olhei de meu trono. Capítulo 26. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse: deixa que Arxas saia com força do invisível. E Arxas veio, duro, pesado e muito vermelho. E eu disse: abre-te, Arxas, e deixa nascer de ti. E ele abriu-se, e uma era nasceu, muito grande e muito escura, causando a criação de todas as coisas mais vulgares. E que vi que era bom, e disse-lhe: vai para baixo e estabelece-te, torna-te base para as coisas vulgares. E aconteceu que ele desceu, e fixou-se e tornou-se a base para as coisas vulgares, e abaixo das trevas nada mais há. Capítulo 27. E ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse: torna-te espesso. E assim foi. E o espalhei com a luz, e ele tornou-se água. E o espalhei nas trevas, abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. Eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz. E criei 7 círculos a partir do interior, e tornei a água parecida com o cristal úmido e seco, igual ao vidro, e formei um círculo de águas e outros elementos. E mostrei a cada um deles o seu caminho, e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu. E vi que isto era bom. Dividi a luz das trevas, e disse para a luz
que ela seria dia e as trevas noite. E houve noite e manhã no primeiro dia. Capítulo 28. Tornei então sólido o círculo celeste e ordenei às águas que estavam abaixo do céu que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que o caos se tornasse seco. E assim se fez. Das ondas criei pedras grandes e sólidas, e da pedra juntei o árido, e chamei o árido terra. E o centro da terra chamei de abismo, ou seja, o sem fundo. Juntei os mares no mesmo lugar e uni-os com uma cadeia. E disse ao mar: Vê, dou-te teus limites eternos, e tu não haverás de libertar-te de tuas partes constituintes. E assim criei depressa o firmamento. A este dia eu próprio chamei de primeiro criado. Capítulo 29. Depois veio a noite, e outra vez a manhã, e foi o segundo dia, a essência ígnea. Para todas as hostes celestes, imaginei a imagem e a essência do fogo, e meu olhar olhou a pedra muito dura, e do lampejo do meu olhar, o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como água no fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. E da pedra extraí um grande fogo, com o qual criei as ordens de 10 hostes de anjos incorpóreos, e suas armas são de fogo, e seus trajes uma chama candente. E ordenei a cada um que se colocasse em sua posição. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível: colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente. Capítulo 30. No terceiro dia, ordenei à terra que produzisse grandes árvores frutíferas, e montanhas, e sementes para a semeadura, e implantei o paraíso. Cerquei-o com guardiões armados, como anjos flamejantes, e deste modo criei a renovação. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. Neste dia, ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. No círculo mais elevado, coloquei a estrela Crono. No segundo círculo, coloquei Afrodite. No terceiro, Áries. No quinto, Zeus. No sexto, Hermes. No sétimo, a lua, adornada com as estrelas menores. E no círculo inferior, coloquei o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E para que o sol pudesse deslocar-se
de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. E da noite e da manhã se fez o 5º dia. No 5º dia, ordenei ao mar que produzisse peixes e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra, os de 4 patas que andam na terra, e criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda a alma respirando o espírito da vida. E da noite e da manhã se fez o 6º dia. No 6º dia, fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de 7 graus de densidade. 1. A sua carne da terra. 2. O seu sangue do orvalho. 3. Os seus olhos do sol. 4. Seus ossos da pedra. 5. A sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. 6. Suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7. A sua alma do meu sopro e do vento. E dei-lhe 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e regozijo. Formulei uma máxima adequada. Criei o homem da natureza invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem. Ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza e grande na pequenez. E coloquei na terra um 2º anjo, nobre, grande e glorioso, e o designei como governante na terra para que tivesse a minha sabedoria. E não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. Dei-lhe um nome baseado nas 4 partes componentes, do leste, oeste, sul e norte. Designei-lhe 4 estrelas especiais e o chamei pelo nome de Adão. E mostrei-lhe os 2 caminhos, o da luz e o das trevas. E disse-lhe: isto é bom e isto é mau, para saber se ele nutre amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama. Pois conheço sua natureza, mas ele próprio não enxergou. Portanto, por não tê-la enxergado, ele pecará mais. E eu disse: além do pecado, que há senão a morte? Mandei-lhe um sono profundo e ele dormiu. Tirei-lhe uma das costelas e com ela criei uma mulher, para que a morte lhe viesse através desta sua mulher. E tomei sua última palavra e pus-lhe o nome de mãe de todos os viventes, ou seja, Eva. Capítulo 31. Adão irá viver na terra, e eu criei um jardim no Éden, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. Fiz com que os céus se abrissem diante dele, para que pudessem ver
os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. Ele permaneceu no paraíso, e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo, porque Adão era senhor na terra, para comandá-la e controlá-la. O demônio é o gênio do mal das regiões inferiores, e como um fugitivo, ele criou Sotona a partir dos céus, por ser seu nome Satanael. Por isso, ele se tornou diferente dos anjos, mas a sua natureza não modificou a sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado. E ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera. Por essa razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva, mas não atingiu Adão. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei. Nem amaldiçoei o homem, nem a terra, nem as outras criaturas, mas o fruto e as obras ruins do homem. Capítulo 32. Disse-lhe: Tu és terra, e a terra da qual te tirei, tu hás de tornar. Não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. Então poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda. E abençoei todas as minhas criaturas, visíveis e invisíveis. E havia 5 horas e meia que Adão estava no paraíso. Abençoei o 7º dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Capítulo 33. E designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000, e no início dos 8.000 estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo que entendeste, tudo que viste das coisas celestes, tudo que escreveste neste livro pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo. E aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. Sou eterno e não criado por mãos e sem mudanças. Meu pensamento é meu conselheiro. Minha sabedoria e minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas como aqui são e como tremem de terror. Se viram minha face, então todas as coisas serão destruídas. Por isso, usa a tua inteligência, Enoque. Conhece aquele que te fala e cuida dos livros que escreveste. Dou-te os anjos Samuel e Raguel, aqueles que te trouxeram a mim, e desce à terra. Diz a teus filhos todas as coisas que te contei e tudo que viste, do céu mais baixo até o meu trono aqui em cima, e todas as hostes. Pois criei todas as forças, e nenhuma se opõe ou deixa de se submeter a mim. Todos se submetem à minha autoridade e obedecem ao meu poder, e trabalham sob meu comando. Dá-lhes os manuscritos, e eles irão lê-los e saberão que sou o Criador de todas as coisas, e entenderão
que não há outro Deus além de mim. E deixa-os distribuir teus manuscritos de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça. E dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arquigeneral Miguel, pois os manuscritos de teus pais, Adão e Sete, Enos, Caim, Mahalaleel e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. Revelei a meus anjos Drioche e Marioche como mapeei a terra, e ordenei que as gerações fossem preservadas e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados, de forma a não perecerem no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Capítulo 34. Eles rejeitaram meus mandamentos e meu jugo, tornando-se assim sementes inúteis, não temendo a Deus, não me reverenciando, mas baixando a cabeça a deuses vaidosos, e negaram minha unidade, e encheram a terra com mentiras, ofensas, luxúrias abomináveis, a saber, uns com os outros, e toda sorte de sujas maldades que seriam desagradáveis de serem nomeadas. E por essa causa farei recair sobre a terra um dilúvio, e destruirei todos os homens, e toda a terra sucumbirá às trevas. Capítulo 34. Vê, de suas sementes levantar-se-á outra geração, muito mais para diante, mas muitos dentre eles serão insaciáveis. Aquele que criar essa geração deverá revelar aos seus esses manuscritos de seus pais, para aqueles aos quais será mostrada a custódia do mundo, aos fiéis a mim, que não usam meu nome em vão. E eles deverão contar às outras gerações, que ao lerem serão glorificadas, depois mais que as primeiras. Capítulo 36. Agora, Enoque, dou-te o prazo de 30 dias, para que os passe em sua casa, e digas aos teus filhos e aos de tua casa, que todos deverão ouvir diretamente de minha face, que não há outro Deus além de mim, e que eles deverão sempre manter meus mandamentos e começar a ler e crer nos teus manuscritos. E depois de 30 dias mandarei meu anjo para tirar-te da terra e de teus filhos, para que venhas a mim. Capítulo 37. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, terrível e ameaçador, e colocou-o a meu lado. Ele era branco como a neve, suas mãos como gelo, assemelhava-se à geada, e ele congelou minha face, porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor, assim como não podia aguentar o fogo do fogão, e o calor do sol e a geada. E o Senhor me disse: Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar tua face. Capítulo 38. E o Senhor disse a esses homens que me haviam levado até ele: Deixai que Enoque desça a terra convosco, e esperai por ele até o dia determinado. E à noite eles me puseram em meu leito. E Matusalém, que esperava minha volta, mantendo-se vigilante à minha cabeceira, ficou maravilhado quando me ouviu chegar. E eu lhe disse: Que os de minha casa se reúnam, pois
vou lhes contar tudo.